Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, como é que vocês estão? Tininha Reis com vocês aqui mais uma vez para a gente estar compartilhando da palavra do Senhor. Já começo sempre fazendo aquele nosso convite. Se você ainda não está inscrita no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilhe assim com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus, para que você possa também estar de alguma forma transbordando aquilo que você tem recebido do Senhor, amém? É uma bênção estar aqui e louvado seja o nome do Senhor. Temos também o nosso grupo do WhatsApp, temos o nosso Instagram. Aqui embaixo do vídeo, na descrição, vão estar todos os links aqui para vocês que quiserem fazer parte com a gente. Um grupo de mulheres que compartilha a palavra, que compartilham orações, e tem sido uma bênção. É alimento, a palavra de Deus é alimento, é vida para nós. Então, vem você também fazer parte desse grupo de mulheres que amam a Deus, que amam caminhar com o Senhor, que amam dedicar tempo a Ele. E vai ser um prazer ter vocês também, tá bom? Bora, mais um dia, capítulo 15 de Marcos. Capítulo 15 de Marcos, a gente já tá no penúltimo capítulo, gente, penúltimo capítulo. Tá muito gostosa essa jornada com vocês. Penúltimo capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos. E a gente vai dar mais uma mergulhada aqui na palavra do Senhor, amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15. Como a gente já tem falado a respeito disso, muito do que está escrito aqui no Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, está lá no Evangelho de Mateus, que a gente falou um pouquinho, anteriormente. Lá em Mateus, ele vai citar, no começo, quando Jesus é entregue a Pilatos, e logo ele já vai falar da morte de Judas, coisa que aqui no livro de Marcos não está citando, a morte de Judas. E aí a gente já vai passando direto para quando Jesus está lá de frente para Pilatos. E é muito interessante porque Pilatos ele vai falar com Jesus a respeito das acusações que ele está recebendo. E Jesus não fala nada. Jesus simplesmente não responde. E Pilatos ele fica admirado com isso. Ele fica admirado com esse silêncio de Jesus. E eu trago isso para a minha vida e eu te aconselho a trazer isso para a sua vida também. Quando nós somos questionados acerca de algumas coisas, quando nós somos talvez pressionados, o que nós temos feito? Será que nós temos tentado advogar na nossa própria causa? Ou será que nós temos deixado o nosso advogado cuidar de tudo? Tem momentos que a gente falar vai ser indiferente. Tem momentos que talvez uma fala nossa possa piorar a situação, sabe? E eu vejo muito isso aqui em Jesus. Eu vejo muito isso. E olha aqui no versículo 3, Marcos 15, versículo 3. Pilatos, ele pergunta, E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Olha só, Pilatos. Estão te acusando de várias coisas. Você não vai se defender, você não vai falar nada. Versículo 5. Jesus, porém, não disse nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. A partir aqui do versículo 6, a gente vai começar a falar a respeito da condenação de Jesus. Como foi essa condenação de Jesus, Naquele período, eles tinham como costume soltar um preso, E naquele período ali, Pilatos pergunta para o povo, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E é aquela história que a gente já conhece. O povo pede para que crucifique Jesus e que soltem Barrabás. Aqui no versículo 12. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com esse a quem vocês chamam rei dos judeus?
E eles gritaram: crucifique-o! E aí Pilatos ainda fala: mas que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais. Olha isso, Pilatos ainda tentando ali: tá, mas o que ele fez para que eu mande crucificar? E eles não queriam ouvir. Eles só falavam: crucifique, crucifique. O povo já estava inflamado, né? Crucifica. E quanto mais perguntavam, mais eles gritavam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhes soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Aqui a partir do versículo 16, quando eles levam Jesus para ser crucificado, os soldados começaram a zombar dele. Os soldados tiraram a roupa dele, colocaram uma veste nele. Aqui, ó, versículo 16. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, o puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus. O interessante dessa coroa de espinhos é que lá em Gênesis, o espinho entra no jardim quando o pecado entra, né? Depois que o pecado entra, surgem os abrolhos, os espinhos, e ele está muito relacionado ao diabo, sim. Os espinhos estão relacionados a Satanás. Então, o reino dele está relacionado com espinhos. Vamos construir aqui comigo. No tempo de guerras, de batalha entre os reinos, quando um reino vencia o outro reino, o que era o selo dessa conquista? O selo dessa conquista era a coroa. O rei que vencia pegava a coroa do rei que foi derrotado e era coroado. Pegou? Então, quando os soldados fazem uma coroa de espinhos e colocam na cabeça de Jesus, gente, é lindo demais a palavra do Senhor. Eles estão pensando que estão zombando de Jesus, mas no reino espiritual está dizendo: Satanás, você perdeu. Você foi destronado. Então, quando eles zombam Jesus, não é uma zombaria para ele. Não é uma zombaria para nós. É a vitória do reino de Deus sendo declarada sobre o reino das trevas. Amém? Versículo 19. Batiam na cabeça dele com o caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas e então o conduziram para a crucificação. Versículo 21. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levavam Jesus para o Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Quiseram dar-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas roupas, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição da acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí a gente volta ali para o cumprimento das escrituras, porque já estava escrito: com malfeitores foi contado.
E os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, como, né? Ai. Sabe como a gente fala assim? Tava merecendo mesmo. Meu Deus. Como quem diz, eu avisei. E o povo zombando dele o tempo inteiro. Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Tipo, desce daí pra gente ver. Jesus não precisava disso, porque ele sabia, ele sempre soube que o propósito de Deus era muito maior. Não era para que os homens ali vissem, era para que o propósito do Senhor se cumprisse de geração a geração. Para isso foi a crucificação de Jesus, para que hoje nós fôssemos alcançados pela palavra dele, para que hoje, além disso, nós fôssemos alcançados pela salvação. Amém? Versículo 33. E chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desampararam? E eles pensavam ali que Jesus estava chamando por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Zombando, né? O tempo todo, o tempo inteiro zombando de Jesus. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Elias vem tirá-lo. E algo interessante aqui, quando Jesus dá esse forte grito, lá em Mateus, fala do tremor de terra e dos mortos que ressuscitaram, né? De muitos mortos que ressuscitaram. Já que em Marcos ele não vai falar isso. Amém? Na verdade é porque é o que a gente já conversou. Cada um foi mostrando o seu ponto de vista, né? Dando o seu relato. E alguns destacaram algumas coisas e outros destacaram outras. Para Mateus foi um destaque. E que destaque, né? Mas para Marcos ele já não destacou esse ponto. Amém? Versículo 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu, esse véu, Senhor, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Gente, isso é lindo demais, é muito perfeito. De alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres observando de longe, e entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam, o servindo, e além dessas haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Gente, olha a relevância das mulheres para Jesus, como elas foram usadas, né? Como elas foram usadas nessa passagem de Jesus aqui pela terra. Mulheres que escolheram cuidar dele, mulheres que o seguiam para fazer a diferença na vida de Cristo. E hoje, Cristo faz a diferença na nossa vida, para que nós, da mesma forma, façamos a diferença na vida de outras pessoas. Amém? A partir aqui do versículo 42, a gente vai começar a falar a respeito do sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser um dia de preparação, isso é, a véspera do sábado, José de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus,
dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Um ponto aqui, existem momentos que nós precisamos usar a ousadia que Deus nos deu. Porque existem coisas que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa, às vezes, tomar à frente em alguma coisa, mas a gente fica, ai não, agora não, vou esperar um pouquinho. Quando é para fazer, a gente não quer. Agora, quando não é pra gente se meter, a gente sai lá botando a mão, falando demais. Então, vamos pedir discernimento a Deus para entender quando é pra gente usar a ousadia que Ele nos deu ou quando é pra gente ficar na nossa. Amém? Porque Ele nos deu o espírito de ousadia para nós usarmos isso no momento certo. E para a gente entender o momento, a gente precisa estar conectado com Cristo. Aqui, José de Arimateia entendeu o momento certo. Ele viu todo o movimento e ele falou assim, agora é a hora que eu preciso ir ali. Eu preciso resgatar o corpo de Cristo. Eu preciso colocá-lo num lugar digno. E assim ele fez. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. E aí, mais uma observação. Lá em Mateus, vai destacar, é por isso que é muito legal a gente fazer essa conexão do Evangelho Sinótico, ver lá o que Marcos falou, o que Mateus falou, o que João falou, o que Lucas falou, de um mesmo ponto, de um mesmo momento, porque aqui só fala do túmulo em Marcos. Lá em Mateus, destaca que era um túmulo novo. Amém? E outro ponto. Em Mateus, destaca que eles colocaram soldados guardando o túmulo. Já em Marcos, ele não traz esse destaque. Amém? Então, eu faço esse convite para vocês de todas as vezes que estiverem se expondo ao Evangelho, pesquisa o que fala aqui, o que fala ali, porque eles vão se completando, sabe? E aí você pega um contexto geral, porque aí você escuta vários pontos de vista para você fazer ali aquela construção, amém? Porque todos trazem pontos importantíssimos para o nosso entendimento acerca do que Jesus passou aqui, amém? Já já iniciaremos mais um ciclo e louvado seja o nome do Senhor que tem nos fortalecido, que tem nos mantido de pé. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.